Olá, muito bom dia para você. No Poder e Negócios de hoje vamos falar sobre o direito imobiliário, que faz parte da vida de quem compra, vende, aluga, casa, apartamento, prédio, condomínio, hotel, pousada. Você sabe como é a atuação dos advogados nas relações jurídicas e de direito que envolvem posse, compra, venda, doação, sucessão, troca e propriedade de imóveis? Nós convidamos um especialista no assunto, o advogado André Portela. Bem-vindo. Bom dia, doutor. Obrigada pela participação com a gente aqui. Ele é sócio fundador do escritório Portela Soluções Jurídicas. Bom, muita coisa que a gente tem para falar hoje. Sim. De um assunto que envolve a vida de todo mundo, doutor. Qual é o grande desafio de assessorar essa área imobiliária no Brasil? São muitos desafios, porque o mercado imobiliário é um mercado que é muito volátil, apesar de ser um mercado que lida com tijolo, com terreno, que teoricamente são bens duradouros ali, que são bens que vão fazer... São fixos, né? São bens imóveis, mas o mercado é volátil. O mercado ele oscila muito com qualquer descaminho da economia. Então, se a gente tem uma crise econômica, o primeiro mercado a ser atingido é o mercado imobiliário. Se a gente tem quando a gente tem a retomada da economia, o mercado imobiliário geralmente é o que mais demora para voltar. E é a indústria do mercado imobiliário é uma indústria que emprega muito no Brasil. É um dos maiores empregadores do Brasil. Então, está lá uma obra de uma incorporação, é um projeto que você dura, são ciclos muito longos, são ciclos de 5, 6, às vezes até 7 anos, e a gente sabe que no Brasil a oscilação econômica, se fazer um planejamento tão longo assim, às vezes é bem complicado, né? Nossa, é uma área muito criteriosa, né? E é muito difícil reunir conhecimento, estudo das leis e práticas de atuação em diferentes áreas aí do direito imobiliário, porque envolve, né, muito esforço, principalmente psicológico, né, de conhecimento mesmo. Quais são as áreas mais procuradas? Vamos lá. O mercado imobiliário, ele demanda do escritório de advocacia de várias áreas do direito, né? O próprio direito imobiliário, o direito contratual, o direito societário, tributário, o trabalhista, porque você tem relações trabalhistas também nas operações, nas obras. Então, é muito complexo, realmente. Então, para você atuar na área, você tem que entender de tudo que uma empresa precisa para poder desenvolver um empreendimento imobiliário. Isso a gente falando especificamente de empreendimentos imobiliários, né? Quando a gente vai falar de um contrato de locação, quando a gente vai falar de um uso capião, quando a gente vai falar de outras matérias que são correlacionadas com o mercado imobiliário e com o direito imobiliário, aí é que esse leque ainda abrange ainda mais, assim. O direito imobiliário, ele está muito mais presente na vida das pessoas do que muita gente pensa. Por exemplo, precisa de um contrato para comprar um terreno, né? Você precisa ficar assegurado. Aí você constrói. Aí precisa de um contrato se quiser revender o imóvel. Contrato para regularizar o condomínio. Como é que tem sido o crescimento aí na construção civil e a demanda pelos serviços de vocês? A gente notou uma coisa um pouco diferente no mercado da pós-pandemia. Pós-pandemia, a construção civil começou a subir muito a demanda, principalmente por segundas moradias. Então, aquele empreendimento de praia foi um empreendimento que foi muito desejado logo no pós-pandemia, e o mercado aqui da nossa região, de Porto de Galinhas e das praias, a gente notou um aumento absurdo, tanto de oferta como de preço. Os preços subiram muito. Então, o mercado hoje aqui na nossa região está bem aquecido, puxado inicialmente por esse mercado de segunda moradia, mas hoje também o mercado aqui na capital e na região, toda a região metropolitana está voltando até com um reforço do Minha Casa Minha Vida, também do novo governo, né, e também um programa estadual de pagamento de parte da entrada, que era a maior dificuldade do pessoal que está querendo comprar um apartamento hoje no Minha Casa Minha Vida, é ter o valor inicial da entrada. E o governo do estado fez um programa de conceder crédito, é um benefício de parte desse valor da entrada, então isso está melhorando muito e impulsionando muito o mercado como um todo hoje. Então estamos super requisitados e geralmente essa época agora de final de ano, o último trimestre do ano, é a época de maior demanda, sempre, historicamente. A gente advoga no mercado há quase 15 anos e sempre foi assim. E os especialistas, eles sempre recomendam, né, a orientação de quem entende do assunto antes de você jogar o seu dinheiro no investimento alto, porque é um patrimônio, claro, né, que você está investindo. Então, muito se fala também sobre a responsabilidade civil do construtor, né, do empreiteiro. Como é que a gente pode entender essa relação dentro do direito imobiliário?
você falou uma coisa importantíssima, Meire. Tem muita gente que vai fazer uma compra de um lote, uma compra de um apartamento e não consulta um advogado, não consulta um especialista dentro de um investimento, que é um investimento muito grande, muitas vezes, para a maioria das famílias brasileiras, é o maior investimento da família, é a compra daquele imóvel, e ele não investe um valor que seria um valor bem menor na instrução de um escritório, de uma contratação de um advogado especialista, que vai dar os caminhos para ele, do direcionamento das cláusulas que devem ter, das obrigações que devem ter de parte a parte naquele contrato e até da instrução sobre a tributação incidente sobre aquela compra, de um ITBI, do registro desses contratos, tudo mais. Então, isso é bem importante. A gente, quando vai fazer esse investimento, o senhor falou aí sobre esse sonho da casa própria, né? Quem é que não tem? Quem é que não quer ter o seu cantinho? Isso. E a gente precisa realmente de uma orientação por conta das taxas dos encargos. A gente também tem acompanhado, por exemplo, o crescimento da rede hoteleira. Né? O senhor tem investido muito, o senhor participa muito com os seus clientes desse tipo de orientação. Né? O que é que devem fazer os empreendedores que têm negócios nessa área, mas precisam ter uma segurança jurídica nesse tipo de negócio? Não, perfeito. A hotelaria é mais um ramo que você usa o imóvel como base, mas é um serviço separado, né? Então, a gente está vendo agora que tem redes internacionais de hotéis que estão chegando com mais força no Brasil, já estão no Brasil, mas estão chegando com mais força no Brasil para atender cidades do interior que têm uma economia pujante. Então, o foco hoje são cidades do agro. Então, cidades que têm um agronegócio muito forte, porque aquelas cidades sempre têm demanda de gente indo trabalhar ali, pessoal de fertilizante, de máquinas, de toda aquela economia, e não tinha a maioria dessas cidades não tinham hotéis condizentes com a necessidade para aquela região. Então, existem redes que estão muito fortes fazendo esse investimento. A gente está acompanhando uma delas, principalmente com investimento no centro-oeste do país, que é onde o agronegócio é mais forte, e também em algumas cidades do Nordeste, principalmente no interior, no oeste da Bahia e no Ceará. Aqui em Pernambuco já foram muitas já feitas, então Arco Verde, Garanhuns, Serra Talhada, então muitos hotéis também dessa rede que já foram feitos nesse sentido. E os investidores têm que tomar o cuidado de entender, aquele projeto está aprovado certinho, a marca, a bandeira aprovou aquele projeto, ela está garantida já que vai realmente colocar a bandeira e operar aquele hotel, o fluxo de pagamento e a obra estão sendo executadas corretamente. Então, o investidor também tem que estar muito atento a isso, quem está fazendo essa obra do hotel, né? O senhor está falando aí sobre investimentos, né, de construção na área de agronegócio, mas a gente também, puxando para cá, a gente tem um litoral também muito forte, né? Construções de resorts, né? De pousadas, enfim, de comércio em volta. Então, antes de você iniciar uma construção, é prudente que você consulte uma pessoa da área de direito imobiliário para saber se você está fazendo certo. Até porque depois você pode pagar uma multa, né? Você pode ser penalizado de alguma forma. É por esse caminho? Exatamente, porque às vezes a gente encontra de tudo no mercado, né? Tem empresas seríssimas, empresas antigas, empresas que só fazem tudo muito certinho, e tem empresas agora menores, mas que querem aproveitar o boom do mercado e fazer uma coisa às vezes apressada e que não está seguindo todo o rito que é necessário para o desenvolvimento e o lançamento de um projeto, de um empreendimento. Então, as aprovações perante a prefeitura, as aprovações perante os órgãos ambientais, o registro de memória de incorporação no cartório de registros. Então, Precisa necessariamente da presença de um advogado para buscar todos esses documentos? Não é necessário, mas é recomendável. Porque a linguagem que a gente usa, infelizmente, é uma linguagem ainda que não é acessível para todo mundo. Então, às vezes, a interpretação de uma cláusula, uma palavrinha que está ali, que faz referência a um artigo do Código Civil ou da Lei de Incorporação a 45. E aí, você não vai conseguir fazer esse correlacionamento sem o auxílio de um advogado. Entendi. Que cuidados são necessários na constituição aí de uma sociedade para gerar um negócio? Precisa ser muito clara para não haver brechas lá no futuro, né? Isso, por exemplo, eu quero estabelecer um negócio com um sócio. Então, quais os cuidados que eu preciso ter nessa sociedade, doutor? Uma coisa que a gente sempre fala na constituição de novas sociedades, uma nova sociedade é um novo casamento.
Ninguém casa pensando em se separar, mas a gente tem que constituir uma sociedade já com esse pensamento de uma eventual separação, de como é que você vai regrar a dinâmica daquele dia a dia, daquele convívio. No final das contas, você termina passando mais tempo com seu sócio até em casa, né? Com sua família. Então, a gente tem que ter o regramento desse convívio. Então, a gente sempre recomenda que a gente escreva um acordo de sócios. Pode ser um acordo de sócios mais bem elaborado, com auxílio de advogados especialistas, ou às vezes até uma pauta de reunião entre aqueles dois sócios que estão planejando fazer um negocinho menor, mas quais são as regras? Quem vai movimentar a conta financeira? Quem vai fazer o comercial? Tem que ser quem registrado em cartório, tudo certo? Se você só escrever e assinar, reconhecer o firma, já está bom. Já é um documento que, se numa eventual discussão no futuro, a gente já tem alguma base. Não só o que ele me disse que, entendeu? Ele me disse que ia fazer isso, mas não fez. Então, se a gente já está ali com aquelas bases inicialmente planejadas e projetadas, acho que facilita bastante o convívio. O que é acordado não sai caro, né, doutor? Exatamente. É preciso se certificar de que lá na frente tudo, se der tudo certo, ótimo. Se não der, pelo menos estão amparadas as duas partes. Quais são as demandas aí mais frequentes das empresas? A gente trabalha muito hoje com a estruturação de novos empreendimentos imobiliários. Então, a empresa identificou um terreno, por exemplo, que tem um potencial de construir um empreendimento, a gente vai fazer toda a análise da documentação daquele terreno, entender se nos últimos 10, às vezes até 20 anos, tem algum impedimento para a gente desenvolver esse empreendimento, se o proprietário tem algum impedimento de vender esse imóvel, porque se ele tiver alguma execução, algum protesto, alguma dívida que possa acarretar na impossibilidade da venda, né, para não ter nenhuma fraude de execução ou uma fraude ao credor, a gente vai fazer essa pré-análise inteira. Enquanto isso, o pessoal da arquitetura está desenvolvendo o projeto de acordo com o plano diretor de cada município, né, e a gente entendendo as diretrizes, fez o projeto, está tudo certo, o terreno está tudo ok, vamos partir para os próximos passos, que é a aprovação do projeto, e aí a gente vai também para registro memorial de incorporação, constituição de condomínio, ou da empresa que vai fazer a incorporação à SPE, geralmente. Então, cada contrato de compra e venda. Então, o planejamento de um empreendimento, como eu estava falando, um empreendimento imobiliário, quando você vê um prédio ali, antes dele começar a subir, já teve 3 anos de trabalho para trás. Então, tem mais 3 anos de trabalho, o prédio subindo para depois sair, tá pronto, tá com a chave na mão. Então, ninguém imagina o tempo que leva para você, desde a época que você está desenvolvendo o conceito do produto, encontrando o terreno e fazendo toda essa operação, até estar com a chave na mão. Nossa, são muitos detalhes. Realmente, a gente não consegue imaginar esse trabalho de bastidores, né, que vocês fazem, que dá uma super segurança para quem está construindo um empreendimento. Isso vale para tudo, né, gente, na vida. Qual é a região de atuação do seu escritório, doutor Portela? A gente atua hoje em todo o Nordeste e está com um foco agora no Centro-Oeste. Estamos atuando bastante no Mato Grosso e em Goiás, e também Tocantins, apesar de já ser região norte, mas ali no finalzinho, ali no sul, Tocantins, a região de Araguaína, que é uma cidade muito forte do agro também, a gente tem atuação. O crescimento do agronegócio, a gente tem acompanhado aí lá no Centro-Oeste, né, em outras áreas também, tem atraído os olhares de muitos empreendedores, de muitos investidores. Os advogados, inclusive, falam sobre isso. O senhor é uma das pessoas que tem se destacado nessa região, né, e a busca por novas oportunidades. Tem muitas oportunidades por lá, doutor? Muita. A primeira vez que eu fui pessoalmente lá na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, eu fiquei impressionado com a quantidade de oportunidade que tem lá. É uma cidade muito jovem, a cidade tem 37 anos e é a maior exportadora de soja do mundo. Então, no Mato Grosso tem uma BR, que é a BR-163, que ela conecta 4 cidades, que é Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso e Sinop. Essas 4 cidades está o agro do Brasil, assim, é muito forte, tanto a soja, o algodão e o gado, e tem muito dinheiro e muita oportunidade ali. E de onde é que vem essa sua paixão pelo direito imobiliário? A gente vê aqui, gente, conversando com ele, o brilho nos olhos. Tem a ver com a relação com seu pai? 100%. Com meu pai, com meu avô, pai do meu pai também, ele já trabalhava com isso, já era despachante imobiliário os dois. Conta um pouquinho dessa história, dessa relação de vocês. Claro. Então, eles eram despachantes imobiliários, e o despachante imobiliário é aquela pessoa que vai no cartório, agiliza a documentação, vai na prefeitura, agiliza as coisas também para
dar um encaminhamento em toda a burocracia que tem envolvida no direito imobiliário, né? E aí comecei a trabalhar cedo com meu pai, ainda na faculdade. Então, essa dinâmica de estar em cartório, de estar em prefeitura, de estar sentadinho ali do lado do tabelião, esperando dele terminar, de fazer análise, assim, isso foi meu comecinho de carreira. E aí, depois desse trabalho com ele, que eu aprendi bastante, ele já era cliente, ele já tinha como cliente a maior incorporadora do Nordeste, e aí eles me chamaram para trabalhar lá no jurídico interno, e aí eu segui, trabalhei no jurídico interno e depois montei o escritório, e assim, mas toda essa inspiração e essa paixão pelo direito imobiliário vem de dentro de casa. Assim. Então o senhor trabalha por vocação, não é que ninguém obrigou o senhor a entrar nessa área não, né? Uma coisa leva a outra, Mary. Eu comecei trabalhando com mais força nessa área aí com meu pai, depois que teve um acidente de carro com minha família, que meu pai ficou hospitalizado, meu irmão também hospitalizado, e minha mãe com meu irmão o tempo todo no hospital, né? Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer as coisas. Era meu último ano de faculdade, inclusive foi no dia da minha prova da OAB, da segunda fase da OAB, o acidente, eu estava fazendo prova, e aí eu fui obrigado a trabalhar, não tinha opção. Então, depois de estar ali trabalhando, passei quase um ano assumindo tudo que tinha assumido a parte de trabalho da família, para poder dar o sustento também, ajudar, né? Meu pai estava no telefone, ajudando, tudo mais, até porque ele que tinha o conhecimento, eu na época não tinha ainda. Mas dali veio essa vontade, essa garra e esse interesse maior de trabalhar no mercado imobiliário, com o direito imobiliário. Bom, e se encontrou o sucesso também. Doutor, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre o direito de quem aluga um imóvel. Você confere também orientação sobre compra e venda de imóveis. Dicas para ficar atento, gente, para diminuir o risco de prejuízo. E informações para quem quer trabalhar na área do direito imobiliário. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre direito imobiliário, que envolve compra, venda, aluguel de imóveis e o trabalho dos advogados para assessorar, atender, ajudar os clientes. Estamos com André Portela, sócio fundador do escritório Portela Soluções Jurídicas. Vamos falar agora sobre aluguel de imóveis, doutor, porque a gente sabe que é a vida de muita gente. Na prática, sim, é isso aí. Vamos começar pelo inquilino. Qual é a regra que vale, né, para todos na hora de alugar um imóvel? Vamos lá. Uma primeira coisa, é importante você ter um contrato bem feito. Então, o que você ajustar com o proprietário do imóvel, você tem que estar estabelecido no contrato. E ter sempre cuidado com os prazos contratuais. Então, se você tem uma intenção de morar naquele imóvel durante um período mais longo, tente negociar já o prazo que você deseja. Por quê? A partir do momento que o contrato fica com o prazo vencido, ou seja, um contrato por prazo indeterminado, o proprietário do imóvel pode notificar para você deixar o imóvel, desfazer o contrato, você ter que se mudar do imóvel, né? Que é uma dor de cabeça para todo mundo. E às vezes só por uma falta de cuidado na hora de estabelecer o prazo ou até de renovar o prazo para quem já estava com o contrato. Isso é um dos pontos assim, que a gente mais vê algum tipo de problema. E um outro ponto, já ir para um fiador, que normalmente é uma garantia mais usual no mercado imobiliário para imóveis residenciais. Então, o fiador tem que tomar muito cuidado para quem ele está afiançando, porque a fiança ela pode abarcar todo o patrimônio do fiador na eventual execução. Né? Inclusive o apartamento, o imóvel que ele mora. Então são poucas as regras onde o imóvel que você mora, que é aquele bem de família, pode ser executado, pode ser penhorado para cumprimento de uma dívida. E uma delas é quando você é fiador, né? E tem gente que na hora de alugar um imóvel vê só se ele é bonitinho, né? Se ele está com tudo certinho ali, mas no entorno também é preciso dar uma olhada, né? Se tem saneamento básico, se a rua alaga, a questão da segurança, isso também é muito importante na hora de assinar o contrato. Antes, né, doutor? Com certeza. Sempre se for um apartamento, eu sempre recomendo, fale com o síndico para entender como é que está ali aquele prédio, se tem alguma previsão de alguma obra, alguma coisa que vai gerar algum inconveniente para você. Tente falar com o porteiro, com o pessoal da rua, para entender se essa rua alaga, se os serviços também ali em volta atendem bem a sua expectativa, né? Então, assim,
assim, além da parte do contrato, então, quando você vai receber o imóvel, teste todas as torneiras, teste todas as tomadas, teste todos os interruptores para ver se está tudo funcionando direitinho, porque na hora quando você for entregar esse imóvel e tiver qualquer problema, o proprietário pode pedir que você faça essa correção. Então, se já tinha o problema, quando você recebeu, tem que botar lá no termo de recebimento que aquela torneira não está funcionando, por exemplo. E para o dono do imóvel não ter prejuízo ao alugar um apartamento, por exemplo, o que é que ele deve exigir no contrato? Então, vamos lá. São primeiro, uma garantia, do mesmo jeito que eu falei, que o fiador tem que tomar cuidado na hora de dar a fiança. Então, o proprietário também tem que ter uma garantia boa de que aquele inquilino, se eventualmente ele deixar de lhe pagar. É certo ele buscar referências sobre a pessoa que está querendo alugar o imóvel dele? É possível, sim. Não tem qualquer impedimento legal nesse aspecto. Então, se quiser puxar um Serasa, uma certidão de protesto, qualquer coisa nesse sentido, não tem qualquer vedação. Então, ele poderia, sim, fazer, mas além da própria pessoa que está alugando, você pode pedir um contra-cheque, eventualmente, para entender se a pessoa vai ter uma renda suficiente para poder pagar aquele aluguel. Ninguém é obrigado a fornecer, mas o proprietário pode, sim, solicitar, se ele entender que é mais confortável para fechar a locação, né? O contrato de aluguel, ele vale por quanto tempo, doutor? O prazo que as partes definirem no contrato. Ele precisa ser renovado periodicamente? Ele precisa sempre que vencer o prazo, você precisa ser renovado, como eu falei agora anteriormente, porque senão o contrato fica por prazo indeterminado e ele pode ter uma notificação para finalizar o contrato. O que fazer quando no mesmo contrato uma das partes não cumprir o que foi acordado? Então, o primeiro passo é você se comunicar com a outra parte para entender o porquê ela não cumpriu e se ela está disposta a cumprir agora. Se esse descumprimento for um fato que é muito complexo, muito difícil, que não vai dar para continuar a relação contratual, o próprio contrato já pode regrar que o descumprimento do contrato pode ensejar a rescisão do contrato, desse mesmo contrato, entendeu? Então, vou notificar para dizer, por você ter descumprido esse ponto, eu quero fazer a rescisão do contrato e a devolução do imóvel. Então, aí, por exemplo, não pagou no dia certo, então tem direito a cobrar multa. Isso. O nome pode ser ficar sujo na praça de repente? Isso. Se você tem que estabelecer no contrato especificamente isso, né? Então, se você vai ter uma cláusula no contrato dizendo a inadimplência, que é o não pagamento naquele prazo, vai gerar juros de 1% ao mês, multa de 2%. Isso estou falando os percentuais que são praxe de mercado. E os juros é o juro legal, o juro de 1% ao mês. Não pode ter um juro maior do que 1%. E às vezes a gente encontra muito contrato de locação com multas de 5%, de 10%. E sempre tenta negociar para 2%, que é a praxe usual do mercado. E é o que a jurisprudência entende que é uma multa razoável. E quando é que a relação entre vizinhos vai precisar aí de uma interferência ou de uma orientação do trabalho de um advogado aí do direito imobiliário? É um capítulo específico do Código Civil brasileiro, o direito de vizinhança. Então, a gente tem a regra para muita coisa lá. A gente tem a regra de se a árvore está num terreno e o fruto está no outro, de quem é esse fruto. Então, tudo isso está regrado no Código Civil. Então, por isso que é muito importante, às vezes, você entrar num conflito com um vizinho seu, consulte um advogado, porque mesmo que ele não seja um grande especialista na área, mas fale para ele, tem lá no Código Civil direito de vizinhança, lê para mim se tem alguma coisa nesse sentido, que é do meu tema aqui especificamente, entendeu? Tenta uma negociação, mas se não conseguir, vai ter que buscar um especialista. O senhor falou aí do fruto, eu fico pensando aqui, sabe o que é em som alto? Que é um motivo de conflito de muita vizinhança por aí que a gente tem mostrado, né, doutor? Com certeza. E, assim, mais uma coisa que está definido também em lei. Assim, o Brasil é muito bom de fazer lei, a gente tem lei para tudo. Às vezes não se aplica, mas a gente tem lei para tudo. A gente tem o volume que é permitido e os horários que são permitidos. Então, assim, aí qual é o problema? Qual é o equipamento para definir se está dentro do limite ou não? Mas, como você falou antes, sempre tente uma conversa, não tendo solução à conversa, vai tomar as medidas legais necessárias. Sem dúvida, atuar como especialista do direito imobiliário não é fácil, né? Requer muita capacitação. Qual é a orientação para os jovens advogados que querem enveredar por esse caminho, doutor André? Com certeza é estudar.
porque dentro da faculdade de Direito, a gente não tem uma cadeira de Direito Imobiliário. A gente estuda o processo civil, né? Dentro do processo civil tem matérias que são correlacionadas com o que a gente chama de Direito Imobiliário, e lá vai ter Direito Real sobre coisa de terceiro, Direito de Vizinhança. Então, assim, tem muita coisa, mas a gente não tem nada específico sobre Direito Imobiliário aglutinado, né? E aí você tem várias outras opções de cursos. Tem várias pós-graduações. Aqui em Pernambuco tem algumas muito legais. A gente tem fora também muita coisa boa, em São Paulo principalmente. Mas hoje todo mundo consegue ter acesso por EAD, por ensino à distância. A gente está percebendo que é uma área que requer muito conhecimento. O advogado que escolhe seguir aí no direito imobiliário, ele não precisa necessariamente estar atuando nos tribunais, mas ele precisa ter um conhecimento vasto de muitas outras áreas. Exatamente. Essa questão de atuação no tribunal, inclusive, é uma coisa para quem atua no direito imobiliário, a gente faz pouquíssimo contencioso, né? Que geralmente a gente faz mais do consultivo, que é toda essa parte de contratos, de estruturação dos negócios, convenção de condomínio, assembleias de condomínio, mas a gente não faz, a gente tem, obviamente, demandas de contencioso, de tribunal, mas que não é não é tão presente. Então, assim, realmente é uma coisa que você requer vivência, você precisa trabalhar dentro de uma empresa que atue nessa área, ou dentro de um escritório que atue nessa área, para depois pensar em empreender na carreira sozinho, né? Assim, advogando sozinho, porque você precisa de referências. Você sozinho, você vai receber uma fração de referência muito pequena, entendeu? Para começar. Então, vai receber mais contrato de locação daquele amigo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas você não vai ter tanta referência de coisas que o mercado é muito complexo. A gente nem está falando aqui da operacionalização de crédito, que é assim, vou pegar crédito para construir um empreendimento, então posso fazer uma emissão de recebível imobiliário, posso fazer uma debênture, a construção de uma dívida também, são muitas coisas, o mercado é muito amplo. Então, como é que o senhor administra o seu escritório diante de uma demanda tão grande? É o seguinte, a gente conseguiu separar, apesar do nosso escritório ser para o mercado imobiliário, a gente conseguiu separar as áreas de atuação do direito, que é como o advogado está mais acostumado a pensar, né? Em núcleos diferentes. Então, a gente tem o núcleo do societário, o núcleo de tributário, o núcleo de contencioso, o núcleo de regularização imobiliária, o núcleo de contratos, de LGPD, e aí vai, núcleo por núcleo, para atender todas as demandas que o mercado imobiliário necessita, né? Então, a gente começou a construir esse escritório, que vamos chamar, vindo lá de trás, de uma antiga sociedade que eu já tinha de 2013 para cá, e hoje a gente está com uma equipe já de 28 pessoas trabalhando, atendendo uma demanda muito forte e sempre muito preocupado com a gestão, pensando no escritório de advocacia como poucas pessoas pensam, hoje ainda no Brasil, como uma empresa, como um negócio. Então, inclusive, a gente foi premiado agora recentemente pela revista DNA, em parceria com a Fenalog, que é a maior feira de tecnologia para o direito do Brasil, como o segundo case mais importante de gestão do escritório do Brasil todo. Então, a gente concorreu com todas as grandes bancas, grandes escritórios de advocacia do Brasil. Isso, eu estou falando de escritórios de São Paulo, que tem mais de 1.000 advogados, 2.000 advogados. Então, a gente ficou em segundo lugar nacionalmente. Isso foi bem legal. Poxa, parabéns, viu, doutor? Inclusive, eu ia falar aqui também sobre a relação que vocês têm com projetos sociais, né? O engajamento social também é muito importante nessa logística, né? Para não ficar só dentro do comercial, mas também da sua contribuição social. Não, perfeito. A gente tem dentro do escritório uma área de responsabilidade social e ambiental. Quem toca é uma engenheira agrônoma, que ela atua nessa área de terceiro setor já há mais de 10 anos. Então, a gente trouxe ela para a história porque a gente entende que isso é fundamental. A minha concepção também de casa, assim, da minha mãe, muito de serviço social, então eu já tinha isso na cabeça, e quando eu participei de um projeto que é da Teto, que é uma ONG chilena que tem atuação aqui no Brasil. E pela primeira vez em 2018, lá na Bahia, em Salvador, fui construir lá, que o projeto é construir casas de emergência, né, para pessoas em necessidade. E aí, fiquei apaixonado pelo projeto. E aí, junto com outras pessoas daqui de Recife, já tinham construído, a gente conseguiu trazer para Recife esse projeto. A gente desenvolveu aqui, já foram várias casas construídas. Que maravilha. E é um projeto que a gente apoia muito lá no escritório. Inclusive, a gente construiu com a equipe do escritório esse ano uma casa. A gente arrecadou o dinheiro e foi lá, passou o final de semana construindo. Conheci um dos meus sócios no projeto. Então, assim, é uma coisa que para a gente é fundamental, devolver um pouquinho de tudo. Que bom, doutor. Parabéns pelo trabalho. Agora, vamos falar só
assim, no finalzinho da nossa entrevista sobre redes sociais, porque a gente tem visto aí, né, o uso das redes sociais para divulgar marcas, conquistar clientes. O que é que o senhor acha desse caminho? É fundamental. Hoje você tem que estar presente em todas as mídias. Então, tem que estar presente num jornal impresso, porque você vai ter um cliente que é mais sênior, que aquele lá é a mídia que ele atende. Você vai ter que estar presente em TV aberta, em TV fechada, você tem que estar presente em mídias sociais também. Tanto para posicionamento de marca, que foi um trabalho que a gente fez, já tem feito há alguns anos lá no escritório, com uma equipe própria dentro do escritório, só para fazer mídias sociais. E agora também um posicionamento para vendas mesmo. Com o novo provimento da OAB, a gente tem mais liberdade agora para fazer uma divulgação de produtos. Então, posso criar um produto específico e trabalhar como vender esse produto usando as mídias sociais, entendeu? E aí, impulsionamento e tudo mais. Então, para novos advogados, isso pode ser um caminho bem interessante. Bom, a gente tem aí as redes sociais, né? O senhor tem muito ativo também. Para encontrar o escritório de vocês, encontra na rede social, tem também um site específico, onde tem todos os detalhes do que a gente conversou hoje. Isso, tem o site, é o portelasj.com, tem o Instagram, que é @portelasj, e tem o LinkedIn também do escritório, que é Portela SJ. Tá? A gente está num 2023, 2024, qual a avaliação que o senhor faz desses 2 anos, que para muita gente é o início de um ciclo bem importante? Foi um ano de recuperação, eu entendo, assim, da economia. É um ano que a gente está entendendo que está tudo se movimentando, o mercado está se movimentando e que tem muita oportunidade pela frente para quem quiser trabalhar, estudar, se desenvolver. 2024, eu estou muito esperançoso com a baixa da taxa Selic, porque o mercado imobiliário, que é onde a gente trabalha, funciona muito em função dos juros. Então, se os juros para financiamento do imóvel cai, a demanda aumenta. Então, a gente vai ter novos empreendimentos aí, com certeza, sendo lançados aí nos próximos anos. Bom, é muito trabalho para o senhor e também oportunidade de trabalho para quem está entrando nesse mercado. Doutor, muito obrigada pelas orientações aqui no Poder e Negócios. Eu tenho certeza que ajudou muita gente que quer comprar, quer vender, quer alugar imóveis. Então, muito obrigada. Boa semana para o senhor, viu? Muito obrigado, Meire. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição. Obrigada, bom dia. E assim a gente se despede marcando um novo encontro para o próximo domingo às 10 horas da manhã aqui no Poder e Negócios. Até lá. Tchau, tchau.